Pela energia das cartas, Felka parece ser uma pessoa que tem uma fachada, mas no fundo há muito mais dentro dele. Ele carrega inseguranças, algo que ele esconde bem, mas não consegue disfarçar por completo. Há uma certa distorção em suas atitudes, uma vontade de se proteger de algo que ele teme, de ser rejeitado ou de não ser suficiente. No fundo, ele busca aceitação e atenção, mas ao mesmo tempo, evita se mostrar vulnerável. Pode ser que ele crie máscaras para se proteger, mas não consegue esconder completamente sua verdadeira essência. É alguém que, no fundo, sente que está sempre buscando um lugar ao qual possa pertencer, mas nunca encontra de fato. Felka tem medos profundos e um senso de inadequação que ele tenta disfarçar com atitudes, mas que não são suficientes para cobrir o que ele realmente sente dentro de si. Ele é alguém que se engana, acreditando que não precisa de ajuda, mas, no fundo, o que ele mais precisa é de conexões verdadeiras e de alguém que o ajude a enfrentar o que ele esconde. Ele pode parecer durão ou até superior, mas tudo isso é apenas um escudo. Em sua essência, ele busca mais compreensão e aceitação do que é capaz de admitir, mesmo para si mesmo. É alguém que de alguma forma está perdido em seu próprio caminho, tentando encontrar um equilíbrio entre quem ele realmente é e o que ele quer que os outros vejam. Ele é alguém que, por dentro, carrega uma grande solidão. Apesar de suas palavras e ações muitas vezes passarem uma imagem de confiança ou até de superioridade, essa é apenas a máscara que ele coloca para se proteger. Ele tem uma enorme necessidade de ser visto, de ser valorizado, mas esse desejo é alimentado por inseguranças profundas que ele não revela para ninguém. No fundo, Felka não se sente digno. Ele se compara com os outros o tempo todo, mas não consegue lidar com o fato de que se sente menos do que eles. E é isso que o faz agir de forma prepotente, como se fosse superior. Mas na realidade, ele está tentando disfarçar seu medo de ser rejeitado, de não ser suficiente. Ele não acredita no seu próprio valor e está constantemente buscando aprovação de fora, mas não sabe como lidar com a falta de validação quando ela chega. Isso cria uma bagunça interna, uma luta que ele nem mesmo entende completamente. A necessidade de controle também é muito presente nele. Ele quer controlar suas emoções e a maneira como é visto pelos outros, mas por dentro ele está em constante conflito. Ele é um coletor de máscaras. Usa várias delas ao longo do tempo, dependendo de quem está por perto. Mas no fundo, ele sabe que não está sendo autêntico, e isso o corrompe por dentro. Embora ele tente se convencer de que está tudo bem, ele sente uma falta imensa de autocontrole emocional. Muitas vezes, quando algo o machuca ou o frustra, ele prefere se isolar, porque não sabe como lidar com a dor. Ele não tem a capacidade de se abrir emocionalmente e muitas vezes prefere se enterrar nas dúvidas e no medo de ser vulnerável. Não sabe como pedir ajuda, pois acredita que isso tornaria fraco aos olhos dos outros. Com relação a outras pessoas, Felka é alguém que tem um desejo profundo de conexões genuínas, mas não sabe como formar essas conexões de maneira saudável. Ele se afasta antes de ser afastado. Ele afasta as pessoas porque tem medo de ser magoado. No fundo, ele tem medo de amar, de se entregar, e isso faz agir de maneira fria ou distante. Ele é como uma pessoa que está tentando se proteger de algo que ele mesmo não sabe o que é. Mas, de alguma forma, ele sente uma dor constante por não conseguir conectar-se verdadeiramente com os outros. Felka tem uma energia muito complexa. É uma pessoa que está à deriva em sua própria existência. Ele se sente deslocado, como se ele tenta cobrir com ações que parecem ser de domínio, mas na realidade são apenas mecanismos para esconder a dor. Ele não tem plena consciência de suas próprias fraquezas, e isso leva a agir de forma errada em muitas situações. Porém, há algo dentro dele que pode ser curado. Se ele se permitisse ser vulnerável, se tivesse a coragem de olhar para si mesmo de uma forma mais honesta, ele poderia se libertar de muitas dessas amarras. Mas ele não sabe fazer isso sozinho. Ele vai precisar de alguém que saiba mostrar o caminho da autocompreensão e do autocuidado. A verdade é que ele está perdido dentro de si mesmo, tentando encontrar um lugar onde possa ser aceito sem precisar se esconder. E se ele continuar com essas máscaras, ele vai permanecer nessa luta constante, sendo prisioneiro da sua própria fachada. Felka carrega uma sensação profunda de vazio que ele tenta preencher com tudo ao seu redor. Desde suas conquistas materiais até as pessoas que ele se aproxima, tudo é uma tentativa de preencher um buraco que ele não sabe como lidar.
Essa sensação de vazio é antiga. Está enraizada nas experiências da sua infância, quando ele não recebeu o tipo de amor incondicional que precisa para se sentir inteiro. O vazio está na sua alma, como um abismo que se aprofunda cada vez que ele tenta buscar por algo externo que possa curá-lo. Essa é a camada mais profunda de sua existência, e ele tenta desviar os olhos dela para não se deparar com a própria dor. Ele tem um padrão de autossabotagem invisível, mas constante. Ele tem uma força interna de destruição quando as coisas começam a ficar boas, ou quando ele começa a realmente confiar nas pessoas. Ele se afasta antes que o outro o faça. Se afasta de suas próprias emoções antes que elas o machuquem. E isso acaba por criar um ciclo de instabilidade emocional. Quando algo começa a dar certo, ele cria uma forma de fazer dar errado, porque não sabe como lidar com a possibilidade real de felicidade. Esse medo da felicidade o impede de ser genuinamente feliz. Felka tem o medo primal de ser abandonado. Esse medo está enraizado em experiências que ele viveu quando era mais novo, em que sentiu que não era suficiente para ser amado e aceito. Esse medo de ser rejeitado é uma dor que ele carrega por baixo de toda a fachada de autossuficiência. Ele cria conexões superficiais para se proteger de um possível abandono, porque quanto mais ele se entrega, mais dolorosa será a queda. Esse medo é uma das maiores forças que o mantém distante de um amor verdadeiro e profundo. Ele teme o amor justamente porque acredita que, ao se entregar, será deixado de lado, como foi em muitas ocasiões da sua vida. Ele tem um ciclo de desconfiança que o impede de acreditar nos outros. Mas mais do que isso, ele também não confia em si mesmo. Ele tem dificuldades em se ver de forma clara, como alguém digno de amor e de respeito. A desconfiança dele vai além dos outros. Ele duvida de suas próprias escolhas, e muitas vezes se perde em decisões erradas por não acreditar na sua própria capacidade de discernimento. Ele está desconectado de sua verdadeira essência, e como resultado, faz escolhas baseadas no medo, não no amor ou na confiança. Isso coloca em uma constante luta interna, onde ele nunca tem certeza se o que está fazendo é certo ou se está apenas seguindo o medo. Apesar de aparentar força, ele tem uma fragilidade emocional profunda que ele tenta esconder com comportamentos arrogantes ou indiferença. Ele sente uma grande solidão em sua vida, mas se recusa a admitir isso para si mesmo ou para os outros. Ele tem um medo constante de se abrir e mostrar seu lado vulnerável, pois teme que isso faça parecer fraco. Essa fragilidade, embora ele a esconda, é o que mais o consome. Ele se sente constantemente à mercê das circunstâncias e das pessoas que o cercam, mas não consegue demonstrar isso, porque acha que mostrar essa fragilidade pode fazer com que o vejam como alguém menos. Essa é uma das camadas mais difíceis de alcançar, porque ele próprio não reconhece sua vulnerabilidade. Ele tem um potencial enorme dentro de si, mas até agora ele não soube como desenvolver. Há uma energia criativa e de liderança que poderia ser transformadora, mas ele se prende a comportamentos limitantes e a uma visão muito estreita da vida. Ele tem um medo de arriscar, de realmente ir atrás do que quer, e isso o impede de alcançar grandes feitos. Ele tem uma luz interior que ainda não foi completamente iluminada, mas que, se ele decidir se abrir para ela, poderia conduzi-lo a um caminho de crescimento pessoal e realização. No entanto, ele ainda não aprendeu a confiar completamente em seu próprio poder e talento. No ambiente familiar, houve a ausência de apoio emocional. Um dos principais ambientes que mais o traumatizou foi, sem dúvida, o lar onde ele cresceu. Apesar de ter sido um ambiente onde ele tinha suas necessidades físicas atendidas, como comida, abrigo e até algumas formas de conforto material, o que ele mais carecia era de apoio emocional genuíno. Os pais ou responsáveis não conseguiam proporcionar a atenção emocional que ele precisava para se sentir seguro e valorizado. Pode até ter havido amor de uma forma distante, mas faltava o vínculo verdadeiro, aquele que vem do olhar atento, do gesto acolhedor, da palavra que conforta quando a criança está fragilizada. Quando ele era pequeno, Felka sentia que não tinha ninguém para acudir seus sentimentos. Se ele chorava ou expressava uma dor, a resposta que recebia muitas vezes era de que ele deveria ser forte e não demonstrar fraqueza. Isso criou uma ideia distorcida dentro dele, de que não podia ser vulnerável ou mostrar qualquer tipo de fragilidade, porque as pessoas ao seu redor não estavam preparadas ou não sabiam como lidar com suas emoções.
Isso formou um bloqueio emocional profundo, onde ele aprendeu a internalizar tudo e a esconder as suas verdadeiras necessidades. A exigência de ser perfeito e a falta de aceitação foi uma constante pressão para ser sempre o melhor ou atender às expectativas altas que foram impostas desde cedo. Ele foi, provavelmente, desafiado a superar seus limites, e isso gerou uma falta de espaço para ele ser quem realmente era, sem ter que se esforçar para ser perfeito. Esse ambiente de cobrança constante para ser bom o suficiente resultou em um sentimento de inadequação que ele carrega até hoje. Ele nunca se sentiu completamente aceito por quem era, mas sim por aquilo que podia oferecer ou demonstrar. Se ele não alcançasse esses padrões elevados, havia um sentimento de rejeição ou, no mínimo, de desvalorização. Isso fez se tornar alguém que, na vida adulta, busca a aprovação e o reconhecimento externo para se sentir válido. Solidão e desconexão emocional. Embora ele estivesse fisicamente presente em sua casa, sua infância foi marcada por uma solidão emocional. Ele foi uma criança que muitas vezes não foi ouvido nem compreendido nas suas necessidades emocionais. Isso fez com que ele, inconscientemente, criasse uma barreira contra os outros, como se não fosse possível contar com ninguém de forma total. A solidão se tornou um mecanismo de defesa. Ele preferia se isolar do que se expor e arriscar ser magoado ou rejeitado por aqueles que deveriam ser seus pilares emocionais. Além do ambiente familiar, talvez haja também experiências com figuras próximas que o fizeram sentir-se traído ou desprezado. Essas relações, que poderiam ser amizades ou figuras mais distantes, também foram fontes de dor para ele, onde houve promessas quebradas ou expectativas não atendidas. Ele foi exposto a situações que o decepcionaram profundamente, e isso deixou marcas que ele prefere esconder, pois não sabe como lidar com a dor dessas experiências. O medo de se entregar de novo e ser traído ou rejeitado está muito enraizado no que ele viveu emocionalmente nas relações formativas de sua infância e juventude. Tudo isso influenciou fortemente o modo como ele vê a si mesmo e os outros. Ele cresceu com a percepção de que não pode confiar completamente em ninguém e que não é digno de ser amado incondicionalmente. Ele tenta compensar esse vazio com gestos exteriores de autossuficiência, de independência, mas, no fundo, ele sente que não tem ninguém em quem possa se apoiar de verdade. Esse é o maior paradoxo da sua vida: a necessidade de ser amado e, ao mesmo tempo, a incapacidade de se entregar ao amor genuíno, por medo da dor. Felka carrega em seu coração muitas feridas abertas, que ele muitas vezes não sabe como tratar. Essas feridas o fazem se afastar de tudo o que é realmente bom, e buscam preencher esse vazio com situações superficiais que não são capazes de curar o que está dentro dele. Ele tem dentro de si uma enorme necessidade de cura. E para isso ele precisa de paciência e muito autoconhecimento. Para ele se libertar dessas camadas, ele precisa encarar esses medos e dores, algo que ele ainda evita. Apenas quando ele se permitir se olhar por dentro e enfrentar essas verdades mais profundas, será capaz de se curar e se tornar alguém mais completo e em paz consigo mesmo.